Operação da polícia e da prefeitura de Florianópolis derruba 35 casas usadas pelo tráfico de drogas em comunidade no norte da ilha. Empregos à vista, empresa de compras coletivas troca o Rio de Janeiro pela capital catarinense. Sempre cabe mais um. Veículo é flagrado com 9 pessoas. 3 crianças eram transportadas no porta-malas. Em alerta, a Prefeitura de Joinville decretou situação de emergência após danos das chuvas. Mistério, berbigão desaparece e está praticamente extinto em Florianópolis. Famílias que viviam da extração amargam prejuízo. Dos 25 pescadores cadastrados para fazer a extração do berbigão, hoje somente 2 permanecem na atividade. Boa noite. A Polícia Militar e servidores da Prefeitura de Florianópolis fizeram hoje uma operação de demolição de construções usadas pelo tráfico de drogas na comunidade do Siri, no norte da ilha. Cerca de 50 policiais e profissionais da Floran e Concap derrubaram cerca de 35 casas. Segundo a PM, os locais que foram demolidos eram usados por integrantes de facções que controlavam o tráfico de drogas na cidade. Já alguns moradores reclamam que muitas casas demolidas não pertenciam aos grupos criminosos e os antigos moradores pretendiam voltar. Em nota, a prefeitura afirma que as construções eram ilegais e estavam em área de preservação permanente e que as demolições foram realizadas para evitar novas ocupações. E por volta do meio-dia, durante as demolições, um corpo foi localizado e enterrado nas dunas na comunidade do Siri, mostrada na reportagem. A vítima é um homem, mas ainda não há informações sobre a identidade dele. E esta tarde as demolições continuaram acontecendo, como mostram as imagens do nosso cinegrafista Jonathan Machado. Várias residências foram demolidas. O que se viu foi um verdadeiro cenário de destruição. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, as operações vão ocorrer sistematicamente na atual gestão para intensificar o controle ambiental e reforçar a segurança nessas áreas. A ocupação de locais sem licença, completamente inapropriados para morar, acaba sendo uma dor de cabeça não só para a prefeitura, mas também para os moradores convizinhos e para o próprio ocupante, que vai submeter sua família a condições muitas vezes degradantes. Está errado. O que irrita é saber que muitas vezes tem agentes públicos que incentivam e até facilitam esse tipo de construção, quando deviam fiscalizar e coibir. Porém, em Florianópolis, isso não acontece só na comunidade do Siri. A Prefeitura de Joinville decretou situação de emergência após danos das chuvas. A Defesa Civil mantém alerta em áreas de risco. A boa notícia é que há previsão de melhora no tempo a partir de amanhã. A Defesa Civil da cidade atendeu mais de 100 ocorrências desde segunda-feira, motivada pelas fortes chuvas registradas no município, com acumulados de 220 milímetros em 3 dias na Zona Sul. Com o apoio de voluntários, a equipe atendeu casos de deslizamentos de terra, desmoronamentos e apoio a famílias que tiveram suas casas atingidas por alagamentos. Para emergências de alagamentos ou deslizamentos de terra em Joinville, a orientação é ligar para 199 ou o Corpo de Bombeiros 193. Funcionários do Hospital Celso Ramos, na capital, paralisaram os atendimentos na emergência. Eles pedem a contratação imediata de mais funcionários e a instalação de mais leitos na unidade que está sobrecarregada. Os atendimentos na emergência do Hospital Celso Ramos foram paralisados por 3 horas na noite de ontem e por 4 horas hoje à tarde. Aqui ao meu lado está a Edileuza Fortuna, presidente do Sindsaúde. Edileuza, qual o motivo dessas paralisações no atendimento? É a sobrecarga de trabalho para os trabalhadores da emergência. A gente está com falta de servidores, 60 leitos fechados no hospital e por falta de trabalhador, então acaba que gera uma demanda muito maior para os trabalhadores da emergência. Tem também um problema na estrutura do hospital com vazamento. Teve um vazamento essa semana que acabou transferindo os pacientes para o corredor, mas eu acredito que o problema maior é a falta de condições de trabalho pela superlotação mesmo. Essas paralisações vão continuar acontecendo?
Vai ser de forma progressiva, os trabalhadores paralisaram hoje por 4 horas e a ideia é continuar aumentando 1 hora por dia, segunda-feira, 24 horas. E depois disso, o que os funcionários pretendem fazer? Aí vai ser analisado na segunda-feira. A gente já teve algumas rodadas de negociação com a direção e com a superintendência, aberto leitos de retaguarda e a gente está aguardando um posicionamento da direção e da secretaria para resolver esse problema. Tá certo, obrigada pelos esclarecimentos, Edileuza. Bruna Matos para o Band Cidade. Um novo posto de saúde que poderia ajudar muito a população do bairro Pantanal, em Florianópolis, está com as obras paradas há quase 2 anos. Hoje, o cenário que se vê é de completo abandono. O mato cobre a placa que indica a existência da obra. O custo foi de quase R$1 milhão. Parte do prédio que foi construído está se deteriorando com o passar dos anos. Na época em que a obra parou, em maio de 2015, a prefeitura alegava que era necessário fazer um aditivo para que a empreiteira pudesse continuar os trabalhos. O município chegou a reclamar também de atrasos nos repasses do Ministério da Saúde. Na prática, o tempo passou, mais 1 ano se foi e o mandato do ex-prefeito também. Mas o problema permanece e os moradores do bairro Pantanal aguardam uma posição da nova gestão municipal sobre o andamento dos trabalhos. O secretário de Saúde do município, Carlos Alberto Justus, esclareceu que já está fazendo um levantamento das necessidades para o reinício da obra. Ele espera que até o final do mês tenha em mãos todos os relatórios para apresentar ao prefeito G. Loureiro e assim iniciar o processo de licitação. O secretário informou ainda que 10 obras na área da saúde, entre elas essa do Pantanal, precisam ser retomadas e que isso é prioridade para a prefeitura. O governador Raimundo Colombo esteve hoje na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aos deputados, falou sobre os avanços de 2016 e da expectativa para 2017. A verdade é que houve uma piora significativa na economia, aumentou o número de desemprego e para o setor público houve uma queda de receita muito forte e um aumento de demanda pelos serviços públicos, pela necessidade das pessoas. Mas nós conseguimos fechar o ano bem. No final do ano melhorou, né? E a gente conseguiu, as medidas foram tomadas, produziram o resultado que a gente esperava. Agora é manter esse equilíbrio, manter o ajuste fiscal para 2017. O governo está otimista para 2017, então? Nós achamos que será um pouquinho melhor, não muito melhor. A realidade não dá para você ficar otimista, porque nós temos um cenário difícil e a questão da capacidade de consumo está muito baixa. Então o mercado interno vai reagir lenta e muito timidamente, né? E tem que ver também o que vai acontecer no processo político nacional, que ele tem interferência, né? E isso faz com que fique mais difícil ainda o cenário. Você vai ver depois do intervalo, o Ministério Público de Lages pede que os 70 presos que estão cumprindo pena em casa voltem para a prisão. E você vai ver também de mudança para Santa Catarina. Um dos principais sites brasileiros de compras coletivas transfere a sede para Florianópolis. Os detalhes em instantes. O carnaval deste ano em Florianópolis não terá a tradicional escolha da corte da cidade, nem o concurso de marchinhas e a programação do marchódromo, que levava trio elétrico e música a vários bairros da cidade. De acordo com a Secretaria de Turismo do município, a atual corte do Carnaval de Florianópolis vai ficar por mais um ano no posto. A expectativa é que os eventos cancelados este ano devam ser retomados em 2018. Para os desfiles das escolas de samba no sábado de Carnaval, a passarela Nego Querido começou a ser reformada nesta semana. A infraestrutura para os dias dos desfiles, como banheiros químicos, gradeamentos e tendas, que custa cerca de R$1 milhão, deverá vir de verba do governo do estado por meio do Funturismo. E a Prefeitura de Joinville cancelou a realização do Carnaval deste ano. O município acatou a recomendação do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, que após análise financeira orientou para a não realização do evento.
Pois é, para os apaixonados pelo carnaval, cancelar a festa oficial em alguns municípios incomoda. Mas gastar dinheiro com festa, ao mesmo tempo que falta recursos para a saúde, por exemplo, seria no mínimo uma irresponsabilidade. Quem realmente gosta de brincar no carnaval vai dar o jeito, e vai dar o jeito facilmente de realizar a sua festa. Vai promover um baile lá na pracinha, um bloco de sujo. No final, o que importa mesmo é partilhar da alegria de Momo. A empresa que tem a maior plataforma de ofertas coletivas locais do Brasil anunciou o início de suas atividades em Florianópolis. São mais empregos previstos para a capital catarinense. Florianópolis vem se consolidando como um dos maiores polos tecnológicos do país. Prova disso é a instalação da empresa que tem a maior plataforma de ofertas locais do país na capital catarinense. A empresa já tem escritórios em São Paulo, Minas Gerais e Uruguai. Florianópolis é muito central em relação aos nossos escritórios, mais próximo a Montevidéu. É uma região muito parecida com o Rio de Janeiro em termos de qualidade de vida, as atividades, natureza, etc. Então a gente viu viável trazer os diretores, outros gerentes, uma grande parte da empresa se mudar de fato para cá. Para o prefeito, a capital oferece boas alíquotas tributárias. O imposto sobre serviço, ISS, por exemplo, é de 2,4%, praticamente metade do de São Paulo. A empresa tem a previsão de faturar R$1 bilhão em 2017 e a estimativa é de que em 4 anos sejam revertidos para os cofres municipais cerca de R$80 milhões. Nós vamos gerar mais 400 empregos, vai ser o segundo maior faturamento de imposto sobre serviço no município de Florianópolis. Vamos ter uma arrecadação ampliada do município e uma referência para a conquista de novas empresas e desenvolvimento econômico da cidade de Florianópolis. O setor de tecnologia já representa 1,5% do PIB do estado. O faturamento médio anual é de R$5 milhões por empresa. Até então, nós sempre tivemos empresas locais e agora esse nosso ecossistema que tem se desenvolvido ao longo dos últimos 30 anos começa a atrair grandes players de fora para vir compor o nosso ecossistema. A vinda da empresa para Florianópolis só reforça estes índices. A plataforma tem mais de 27 milhões de usuários cadastrados e traz milhares de ofertas de gastronomia, entretenimento, estética, turismo e produtos. Foi fundada em 2010 e pretende expandir ainda mais seus negócios por aqui. Aqui tem universidades muito boas em tecnologia, é muito difícil você encontrar programadores bons, então a gente vê potencial de recrutar das universidades aqui, vocês serem formados, mas não só isso, mas trazer de Porto Alegre, Curitiba e outras cidades que conhecem muito bem Florianópolis, as pessoas têm o desejo de morar aqui, às vezes não tem a vaga aberta que permite elas a virem para cá, agora vai ter mais vagas. O Ministério Público de Lages solicitou à Justiça que os 70 presos que estão cumprindo pena em casa retornem à prisão. Assuntos do nosso Giro de Notícias. O Ministério Público de Santa Catarina entrou com um mandado no Tribunal de Justiça para anular a soltura de 70 presos no Presídio Regional de Lages após uma rebelião no local. Para o Ministério Público, a soltura dos 70 detentos, sem avaliar caso a caso, abala a segurança pública e causa temor na sociedade local. O Departamento de Administração Prisional, DEAP, informou que a Justiça é quem determina o número de presos liberados e a volta deles. Flagrante na BR-101 em São José. Policiais rodoviários federais pararam este veículo com 9 ocupantes. O carro, com placas de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, tinha 4 ocupantes no banco traseiro, mais 3 crianças no porta-malas, além dos 2 ocupantes nos bancos dianteiros. Ainda foi constatado o licenciamento vencido e que o condutor tinha sua carteira de motorista com validade expirada. O veículo foi apreendido. A Polícia Militar descartou a hipótese de um atentado no incêndio a um ônibus na noite de ontem no loteamento Vida Nova, em Criciúma. Estas imagens foram feitas por populares. Por conta do incêndio, alguns usuários ficaram sem transporte. No momento do ataque, o ônibus estava vazio, apenas com o motorista, que foi retirado antes do fogo ser ateado. Campeonato Catarinense. Na abertura da segunda rodada, apenas o jogo Joinville e Figueirense ficou no 0 a 0. Veja como foram as outras 2 partidas.
No estádio Domingos Gonzalez, em Tubarão, a Chapecoense conquistou a segunda vitória seguida no estadual. E foi com esse gol do atacante Wellington Paulista. Final, Atlético Tubarão 0, Chapecoense 1. E no Tio Vida, em Lages, Internacional e Barroso. Parece que tinha um acordo aí, viu, entre os jogadores do Leão Baio. O negócio era o seguinte, ninguém podia fazer gol feio, só valia golaço. E a primeira pintura foi de Jefinho. Olha o passe que ele recebeu. 1-0. Depois, Enercino dribla e vai aonde, zagueirão? E chuta. Que categoria, hein? Final, Inter de Lages 2, Barroso 0. 2 jogos acontecem daqui a pouco e fecham a segunda rodada. Às 7h30, o Brusque recebe o Criciúma. E às 9 da noite tem Avaí e Metropolitano na ressacada. Veja a seguir, mistério. A extração de berbigão está cada vez mais rara na capital. A quantidade do molusco vem diminuindo desde 2015. E ainda, o Batalhão de Operações Aéreas de Santa Catarina completa 7 anos e já atendeu mais de 5.000 ocorrências. Nós voltamos em instantes. Em nova assembleia realizada na tarde de hoje, servidores municipais de Florianópolis decidiram continuar a greve, mesmo com a notificação da Justiça que declara a ilegalidade do movimento. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e a qualificação é uma necessidade. As opções de cursos crescem a cada ano e é importante estar atento às oportunidades. O Senai está com inscrições abertas para mais de 8.000 cursos em carreiras industriais de Santa Catarina, em 43 cidades. É isso mesmo, né, Ricardo? É isso mesmo. Em todas as unidades do Senai do estado de Santa Catarina, estamos com todas essas vagas em oferta. Elas se distribuem em 3 modalidades distintas. Em cursos técnicos, que é a maioria das vagas, em cursos superiores de tecnologia, a graduação tecnológica, e também em ensino médio. O ensino médio vale destacar que é uma formação articulada com a educação profissional. E vale a pena a gente destacar que pesquisas revelam alto índice de empregabilidade. Isso, o Senai faz esse acompanhamento anual, né? Contrata empresas que fazem esse tipo de pesquisa e apresentam os relatórios, e os últimos dados nos relataram que 80% dos estudantes formados no Senai, logo durante o curso e logo após o curso, conseguem emprego. E como fazer para saber a respeito das informações de que cursos estão abertos e como se inscrever? Como são muitas ofertas, muitos cursos pelo estado, a recomendação é que acessem o site do Senai, sc.senai.br, ou liguem para o 0800 48 12 12, ou venham até as unidades, procurem as unidades do Senai de Santa Catarina, que lá no balcão faremos o devido atendimento. Tá certo, obrigada, Ricardo. Lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 3 de fevereiro. Bruna Matos, para o Band Cidade. Uma das atividades mais populares da capital está acabando. Desde 2015, a extração de berbigão vem diminuindo e hoje já é coisa rara. Berbigão ensopadinho feito pela minha mãe, ó, uma maravilha. O ensopado que a dona Márcia comia era o principal prato de muitas famílias de Florianópolis. O berbigão era tão tradicional que foi cantado em prosa e verso, virando bloco de carnaval. O berbigão era figurinha carimbada na abertura da festa e também nas vitrines das peixarias da ilha. Hoje o molusco virou artigo raro. Para dar conta de atender a demanda, as peixarias aqui no mercado público estão tendo que comprar o berbigão lá de São Francisco do Sul. Com isso, o preço do molusco está bem salgado. Em média, R$40 o quilo. Chegaram a uma época a pagar 17, 13, 15 reais. Até 20 reais era um preço mais ou menos razoável, sendo que é um pouco caro, agora está quase o dobro. A diminuição do berbigão começou a acontecer em fevereiro de 2015. Naquele verão, houve uma queda de quase 90% na produção. De lá para cá, uma série de pesquisas têm sido feitas para tentar entender o que está causando a extinção. O que nós temos observado até o momento é que há grandes mudanças no substrato, onde
o berbigão se assenta, ou seja, o solo onde ele se reproduz. As condições ideais para o desenvolvimento do molusco é uma área com 50% areia e 50% limo, mas hoje não há mais essas condições. Dos 25 pescadores licenciados para realizar a extração, somente 2 permanecem na atividade. Essas pessoas tentaram, alguns ainda tentam, assim que possível, fazer alguma extração, mas o esforço de pesca é muito grande para a quantidade que eles tiram. Seu Manuel é um dos que abandonou a extração de berbigão. Pescador desde criança, ele nunca viu uma escassez tão grande do molusco. 90%, 98% aposentou. Só tem 3 ou 4 tirando aí. Para sobreviver mesmo que não tem emprego, porque senão não dá nem medir. Toda essa área que a gente está vendo era utilizada para a extração do berbigão. Hoje, somente lá próximo daquele mangue é que os pescadores conseguem extrair alguma coisa. Seu Ademir, antes se conseguia extrair em 3 horas diversos baldes, não é mesmo? É verdade, dava uma média de 25, 30 baldes. Hoje, 2 baldes em 3 horas. Na época de grande extração, os pescadores chegavam a retirar em 3 horas 200 quilos de berbigão. Hoje, no mesmo período, conseguem no máximo 20 quilos. É muito trabalho para pouco rendimento. Antes, a quantidade de berbigão era tanta que este espaço aqui em frente aos ranchos ficava lotado de gente trabalhando na limpeza do molusco. Hoje, apenas algumas conchas no chão ficaram aqui de lembrança daquele tempo de fartura. Uma época que não deve voltar tão cedo. A atividade que acontece na reserva extrativista da costeira do Pirajubaé desde 1989, hoje não anima os pescadores nem mesmo a colocarem o barco no mar. O Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina completa hoje 7 anos de atividades. Em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, através do SAMU, atendeu neste período mais de 5.000 ocorrências, socorrendo diretamente cerca de 4.500 pessoas. Além dos atendimentos pré-hospitalares, realiza atividades de resgate, combate a incêndios, busca e salvamento, prevenção, proteção ao meio ambiente e defesa civil. Atualmente conta com 2 bases, uma em Florianópolis e outra em Blumenau, e 4 aeronaves, sendo 2 helicópteros e 2 aviões. Os nossos cumprimentos, para todo o Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, tanto os militares quanto os civis, merecem o nosso abraço pelo serviço prestado. Parabéns. E o Band Cidade termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite. Boa noite. Até amanhã.